Momento do Evangelho, 1 de janeiro de 2026. Hoje a luz brilhará sobre nós, porque nasceu para nós o Senhor. Ele será chamado Admirável, Deus, Príncipe da Paz, Pai do mundo novo. O seu reino não terá fim. Oitava do Natal. Santa Maria, Mãe de Deus, solenidade. Santo do dia Santa Maria, Mãe de Deus, solenidade. Data 01 de janeiro, oremos. O Deus que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade o dom da salvação eterna, dai-nos contar sempre com a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Ele que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Números capítulo 6, versículos 22 a 27. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, CL 66 ou 67, versículos 2 e 3 e 5 e 6 e 8. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, irmãos. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abais, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. A graça que nos faz filhos, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a Igreja nos conduz ao coração do mistério do Natal. Não estamos apenas recordando um fato passado, mas contemplando uma verdade eterna que transforma a nossa vida. Deus entrou na história para nos tornar seus filhos. Maria ocupa um lugar central nesse mistério. Ao proclamarmos que ela é Mãe de Deus, não exaltamos apenas a Virgem, mas confessamos com fé quem é o seu Filho. Aquele que Maria trouxe em seu seio não é um profeta, não é apenas um homem santo, ele é o Verbo eterno feito carne. Maria, mãe do Verbo eterno. A maternidade divina de Maria é o fundamento de todos os seus privilégios. Ela é mãe porque o Filho que gerou é verdadeiramente Deus. Desde toda a eternidade, o Verbo é gerado pelo Pai,
No tempo, por obra do Espírito Santo, nasce da Virgem Maria. Aqui está o espanto da fé cristã. Deus não se limitou a falar por mensageiros. Deus não ficou distante da humanidade. Deus escolheu uma mãe. Maria não é apenas instrumento passivo. Ela acolhe, crê, entrega-se. Seu sim permite que o eterno entre no tempo, que o invisível se torne visível, que a luz habite entre nós. A bênção que desce do céu na primeira leitura, ouvimos a bênção que o Senhor manda a Arão pronunciar sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Essa bênção atinge sua plenitude em Cristo. O rosto de Deus, que antes ninguém podia ver, agora se deixa contemplar no rosto de um menino. Em Jesus, a face de Deus brilha sobre a humanidade. E Maria é a primeira a acolher essa luz. Nela, a bênção prometida a Israel torna-se carne. Por isso, quando pedimos que Deus nos abençoe, estamos pedindo aquilo que Maria já recebeu em plenitude, a presença viva do Senhor. A alegria da terra inteira, o Salmo nos convida. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Essa alegria não é superficial. É a alegria de quem sabe que Deus governa o mundo com justiça e conduz as nações com misericórdia. O Natal inaugura esse reinado. Não um poder imposto pela força, mas um reinado que nasce na humildade, no silêncio e no amor. Quando a Igreja canta esse salmo, ela proclama que a salvação não pertence a poucos, mas é oferecida a todos os povos. Maria, Mãe de Deus, é também sinal dessa universalidade. Por ela, a graça alcança toda a humanidade. Filhos no Filho. Na segunda leitura, São Paulo revela o coração do mistério. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêssemos a filiação adotiva. Aqui está a grande notícia do Natal. Não somos mais escravos, não somos apenas criaturas. Somos filhos. E essa filiação passa por Maria. Se Cristo é filho por natureza, nós nos tornamos filhos por graça. E se Maria é mãe da cabeça, ela é também mãe dos membros, mãe da Igreja, mãe de cada cristão. Não se pode separar Cristo de seus membros. Assim como não existe cabeça sem corpo, não existe Cristo sem a Igreja. Por isso, a maternidade de Maria se estende a todos nós na ordem da graça. Maria guarda e medita no Evangelho, Maria aparece em silêncio. Maria guardava todos esses fatos, meditando-os em seu coração. Ela não fala muito. Ela contempla. Ela ensina à Igreja a atitude fundamental do discípulo: acolher a palavra, guardá-la e deixá-la transformar o coração. Enquanto os pastores anunciam, Maria aprofunda. Enquanto o mundo se agita, Maria permanece. Ela nos ensina que a fé cresce no silêncio, na escuta e na fidelidade cotidiana. Conclusão: sobe o manto da Mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar Maria, Mãe de Deus, é reconhecer que Deus é fiel às suas promessas, que a salvação é dom, não conquista, que somos filhos amados no Filho amado. Coloquemo-nos hoje sob o cuidado materno de Maria. Peçamos que ela nos ensine a acolher Cristo como ela o acolheu, a guardá-lo como ela o guardou e a oferecê-lo ao mundo com humildade e amor. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face, nos conceda a sua graça e nos conduza na paz. Amém. Frase-chave para a nossa caminhada. Em Cristo somos filhos, em Maria aprendemos a viver como tais. Tamatpósito do dia. Hoje, vou viver com confiança filial, entregando-me a Deus como filho amado e acolhendo Maria como mãe que me conduz a Jesus. Frase do dia. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêssemos a filiação adotiva. Oração pessoal. Senhor Jesus, Filho eterno do Pai, nascido de Maria por amor a nós, eu te agradeço pelo dom da filiação divina. Ensina-me a viver não como escravo do medo, mas como filho confiante da graça. Que eu saiba acolher a tua palavra, guardar-te no coração e testemunhar o teu amor com a minha vida. Que Maria, tua e nossa mãe, me acompanhe no caminho da fé. Amém. Oração de intercessão. Senhor, olhai com misericórdia para a vossa Igreja, para as famílias, para os que sofrem.
para os que perderam a esperança. Derramai a vossa bênção sobre o mundo inteiro e conduzi os povos na justiça, na paz e na verdade. Amém. Oração para apresentar os nossos pedidos. Neste momento, em silêncio, apresente ao Senhor aquilo que mais pesa em seu coração. Suas dores, suas intenções, seus agradecimentos. Breve silêncio. Senhor, acolhei cada pedido feito com fé. Confiamos em vós, pois sois Pai bondoso, e nada escapa ao vosso amor. Amém. Propósito de vida. Quero viver como verdadeiro filho de Deus, permanecendo unido a Cristo, confiando na intercessão de Maria e testemunhando o Evangelho com humildade e fidelidade. Inscreva-se no canal. Mensagem final. Se esta palavra tocou o seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Assim, ajudamos mais pessoas a conhecerem o amor de Deus e a descobrirem Maria como mãe e modelo de fé. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho nascido de Maria para nos tornar seus filhos, vos abençoe e vos guarde. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, vos cubra com o seu manto e vos conduza sempre a Jesus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ótimo dia na graça e na paz do Senhor. Salve Maria, ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria.